Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Estamos de volta ao programa Papo Saudável. Tivemos aí uma pausinha para as férias, para o relax, mas já estamos de volta com a corda toda. Sabe por quê, gente? Porque nós somos o programa que vocês em casa estavam esperando. Com muito conteúdo, com muita alegria e com muita gente boa. Vocês vão adorar o que nós estamos preparando para vocês nessa nossa nova temporada. E estamos hoje com a doutora Lorena Diniz. Doutora Lorena, ela é especialista em alergia e imunologia pela USP e nós vamos discutir um assunto muito em voga hoje em dia no boca a boca das pessoas. Doutora Lorena, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Papo Saudável. Eu que agradeço vocês pelo convite. Lorena, seja bem-vinda, tá? É um prazer sempre recebê-lo. O seu tema é um tema muito interessante, instigante, né? Porque quem tem filhos novos, né, tem essa dúvida, que é a questão de vacinação infantil. Né? Eu, particularmente, tenho 2 crianças, uma de 8 e uma de 7, e com certeza eu vou adorar, né, ouvir as suas orientações, porque acho que assim como eu, todos os pais têm essa dúvida neste exato momento. E nós reunimos para vocês, gente, as principais perguntas que estão na boca do povo para perguntar para a doutora Lorena. E a primeira é: criança precisa mesmo vacinar contra a Covid? Precisa? Com certeza, né? Não tenha dúvida que a resposta é sim, por vários motivos. Uma delas é que para a gente conseguir controlar essa pandemia, a gente tem que ter toda a população vacinada. Então a gente não vê a hora de 6 meses para frente a gente poder vacinar nossas crianças, né? Até o momento a autorização é a partir dos 5 anos, mas a gente não vê a hora de chegar aí, como é a vacina da gripe. A partir de 6 meses de vida, a criança já recebe a vacina contra esse vírus e é imunizada e protegida. Principalmente, Rogéria, porque as crianças, elas têm o sistema imunológico ainda imaturo. Então, quando adoecem pela Covid, a gente não sabe como que ela vai evoluir. Se ela pode evoluir grave, ou com sintomas leves, ou assintomáticas. Então, além delas poderem evoluir com doença grave, elas podem ser transmissores aí para um pai, para um avô, né, que não vai ter a mesma condição imunológica aí de suportar a doença e acabar indo a óbito. Então, a gente realmente precisa vacinar nossas crianças, viu, minha gente? E qual é a orientação do Ministério da Saúde, né, e da Sociedade Brasileira de Imunologia com relação à vacinação das crianças? Todas as sociedades médicas até o momento se mostraram favoráveis à vacinação infantil. A posição é que a gente siga as indicações da Anvisa, do Ministério da Saúde e que a vacinação dessas crianças seja o mais precoce possível. Então, a gente tem hoje 2 vacinas já licenciadas para criança, que é a vacina Coronavac e a vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer ela está licenciada a partir de 5 anos de idade e a vacina Coronavac a partir dos 6 anos de idade. Então, todas essas crianças que estão nessas faixas etárias, sim, já devem procurar os postos de saúde, né, para fazer a vacinação. Eu acho que o que gerou muita dúvida também, né, com os pais foi com a questão da dosagem, porque a dosagem para a criança, ela realmente é menor. Fala um pouquinho sobre essa dosagem para a gente entender um pouco melhor a diferença entre a dosagem de adulto e a infantil. Sim, a vacina da Pfizer, ela tem uma dosagem 1/3 do valor do adulto. Por que isso acontece? Na fase de pesquisa das vacinas, a gente tem a fase 2, que a gente chega na dose ótima. O que é essa dose ótima? É a dose que é capaz de levar à produção de anticorpos, que a gente, né, já escuta falar bastante na Covid, anticorpos neutralizantes circulantes capazes de conferir uma proteção para essa criança. Então, na pesquisa foi visto que 1/3 da dose utilizada nos adultos era suficiente para promover essa produção ideal de anticorpos.
Assim também a gente leva a uma maior chance de evitar algum tipo de evento adverso. E é o que a gente está vendo de fato. As crianças têm muito menos eventos adversos do que os adultos, porque a dose utilizada é menor. Da Pfizer. Da Coronavac, não. A Coronavac, a dose utilizada é a mesma dos adultos. Não tem diferença. Mas é uma vacina com uma tecnologia há muitos anos utilizada. É a mesma tecnologia da vacina da gripe. Então a gente já conhece bem os efeitos colaterais e a gente já faz isso também na população pediátrica, né? A dose utilizada na população pediátrica da influenza é a mesma do adulto e com a Coronavac não foi diferente, né? De 5 anos para cima a gente usa a mesma dose do adulto. E me diz uma coisa, nós também teremos 3 estágios de vacinação como o adulto? Está previsto as mesmas regras? Então, como a resposta da criança é muito melhor do que adulto, a gente ainda não tem essa resposta final, se a gente vai precisar de uma dose adicional, que a gente chama de dose de reforço ou não. Isso a gente vai descobrir aí com o andar da carruagem, com a chegada de novas vacinas, cobrindo novas cepas, né, desse vírus que toda hora, enquanto a gente não parar essa circulação, novas variantes vão surgir, então a gente precisa aí de vacinas mais potentes e muito provavelmente sim, nós vamos precisar de reforço, principalmente para cobrir novas variantes possíveis que ainda vão aparecer. Uhum. Então fala pra gente, a vacina para criança, ela é segura? A vacina para criança é muito segura, a vacina ela é muito eficaz, né? A vacina Coronavac ela tem uma eficácia de 80% a 90% e a da Pfizer 90% nas crianças. A gente vê que para adoecimento grave, letalidade, hospitalização, idas de crianças para UTI, chega a 98% a eficácia da vacina. E isso é extremamente importante, principalmente porque a gente sabe que o cenário de leitos para criança, isso não é só em Goiás, isso é, né, nacional, é muito pequeno, né? A gente tem muito menos leitos de UTI pediátrica comparados aí à UTI adulta. Então a gente já está no momento que nós estamos com os leitos praticamente todos ocupados, então a gente não quer que aconteça aí um transbordamento para que a gente não tenha fatalidades aí com a doença. E com relação à Coronavac, é verdade que ela tem assim, menos reação adversa do que a Pfizer? Já que a gente aplica a dose de adulto, tem alguma relação ou não? Não. Em comparação aos eventos adversos, a maioria deles são os mesmos. Dor local, uma indisposição naquele dia, uma febre, às vezes que a gente chama de síndrome gripe-like, né? Parece que a criança vai estar gripada, mas ela é uma reação que o sistema imunológico está ali acontecendo. Nós que mexemos com vacina há muito tempo, nós até falamos assim que quando a criança ou o adulto tem uma resposta ou de febre ou de mal-estar ali com aquela vacina, é um sinal que o sistema imunológico ele está funcionando. É como se fosse uma fábrica que está parada e ali começou a produção de anticorpos. Então ela vai aquecer, ela vai, né, se exaurir, então a criança ela vai ficar com aquela, né, dor no corpo, dor no braço, uma febre, mas isso é o sistema imunológico entrando em funcionamento, produzindo os anticorpos que a gente quer através da vacinação, que a gente quer proteger contra a doença grave, a gente quer proteger contra a hospitalização e morte, né, dessas crianças que a gente sabe que pode ocorrer, né? Existem muitas complicações que a Covid pode trazer, uma delas é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é uma doença gravíssima que pode acontecer com Covid. As miocardites... É a principal, não é? Hoje vista? Hoje Hoje é uma das mais... que a gente mais teme. Tem tido muito transtorno em crianças? Tem. Inclusive, eu fiz uma revisão agora, essa semana. Até dezembro do ano passado, a gente tinha tido mais de 1.500 casos dessa síndrome,
né? Então, é um número altíssimo de crianças atingidas, né, com uma síndrome que a gente chama pós-Covid, essa síndrome inflamatória multissistêmica, que é uma doença extremamente grave e que pode levar a óbito se não diagnosticada precocemente. E a gente tem visto mais casos com relação a Ômicron do que a gente viu anteriormente, porque agora que a gente tem visto um número maior de crianças hospitalizadas, uma preocupação maior com os nossos pequenos. Então, a Ômicron atinge mais, até por ter uma virulência maior, as crianças? Com certeza. E é mais um motivo que a gente tem que correr e vacinar nossas crianças, né? Porque, além de ser uma variante mais transmissível, no momento, é a população que está mais vulnerável. Então, mais uma comprovação de que a vacina segura sim aí a infecção é que as crianças agora, proporcionalmente, elas estão sendo as mais atingidas, porque é a faixa etária que está completamente desprotegida. Elas não tiveram nenhuma dose anterior da vacina, começou agora, né? No nosso país agora em janeiro, e o retorno das aulas, né? O retorno das aulas que é tão importante nesse momento para a saúde mental das crianças, para o aprendizado, convívio social, cultural, é de extrema importância esse retorno às aulas, mas de fato elas se tornam também mais susceptíveis, né? Como a gente já conhece isso para outras doenças virais da infância. Sempre foi, assim, começa as aulas, a criança já começa com aquela catarreira, né, assim, então aí... Principalmente os pequenos, né? Exatamente. Doutora, eu acho que a gente está vivendo, né, passou por um processo agora, esse mês de janeiro, finalzinho de dezembro, a incidência de gripe, de Covid, de dengue, não lembro de ter visto algo tão forte assim. Isso pode ter alguma ligação com vacina, com a Covid, com alguma mutação, não sei, variante? Porque me parece que a Omicron, ela está assim, contaminando muito mais pessoas do que foi as duas Covids anteriores, né? Embora que a primeira foi ruim, a segunda foi terrível, e essa terceira a gente percebe que está sendo contaminado as pessoas, mas que a sintomas infinitamente menores. Isso se deve já às campanhas de vacinação? Não tenha dúvida, né? Todos os trabalhos assim mundiais que estão fazendo essa análise, será que a Omicron ela é menos virulenta ou a vacina está nos ajudando, né? Então, de fato, as vacinas nos ajudam porque a gente já teve aquele contato prévio ou pela doença ou pela vacina com aquele antígeno. E o nosso organismo, ele responde através da memória, né? Olha, eu já conheço aquele patógeno ali, ele não é bom para mim. Então, o nosso organismo já começa a produzir defesas e por isso que a gente está vendo, apesar de bastante gente infectado, a gravidade está menor, né? Então, com certeza isso é muito importante. Já as crianças que estão recebendo as vacinas agora, elas não tiveram esse contato, nem por vacina e nem por doença, porque foi o público que ficou mais resguardado, né? Os adultos a gente saiu para trabalhar, as crianças não, as crianças ficaram reclusas, tinha a escola híbrida, tinha pais que não deixavam nem de jeito nenhum ir para a escola, ficou 100% online. Então as crianças de fato estão sendo mais acometidas agora, porque elas não tiveram o contato primário, né, ou com a vacina ou com a doença, e agora que elas estão sendo de fato expostas, né? Então tem esses fatores, o porquê que elas estarem adoecendo mais. E é importante a gente ressaltar que o nosso país, ele é um país que tem um calendário de vacinação e nós já somos um público acostumado à vacinação. Então, por que agora a gente tem essa ressalva? Eu entendo que é um vírus novo, é uma vacina nova, mas a gente já tem visto aí o quanto a vacina tem nos ajudado a superar essa fase e a gente tem que dar um voto de confiança para a vacina e vacinar nossos pequenos também. Aliás, a ressalva é muito mais nossa como pais do que das crianças, porque eles estão tão loucos para voltar às atividades e para ter vida social e para abraçar os coleguinhas e para ir para a escola, que eles mesmos pedem para vacinar, né? E o que eu mais escuto no consultório, até eu queria que você falasse um pouco disso também,
é que às vezes as mães e os pais falam assim, olha, eu não vou vacinar meus filhos porque essa vacina não atinge a Ômicron. Essa vacina é para o Covid anterior. Então, por que eu vou vacinar agora? Então, assim, procede. Fala um pouquinho disso aqui pra gente, para desmistificar essa questão que é tão, assim, intensa hoje no consultório. De fato, as vacinas que hoje nós temos disponíveis, ela não é específica para essa variante que a gente está, mas o vírus é o mesmo. Então, ela muda algumas proteínas ali, que é a proteína spike, né, que todo mundo conhece já a proteína spike, mas o nosso sistema imunológico, ele não é formado só de anticorpos, ele também, a gente é muito importante, e isso não tem como ser dosado na população geral, a nossa resposta celular, que é a principal resposta contra qualquer infecção viral. Então, a resposta celular não é dosada, a gente não consegue fazer um exame de rotina num laboratório para ver como que anda a nossa imunidade celular. E todos os trabalhos já que olham CD4, CD8, que é a imunidade celular, eles mostram níveis altos de CD4 e CD8. Então, ele dá uma resposta que o vírus precisa para a gente combater esse vírus. Então, de fato, sim, a vacinação é de extrema importância nesse momento. Por isso que nos adultos, onde a gente vê a redução desses anticorpos, a importância do reforço nos adultos para combater a Ômicron. E nas crianças, a gente precisa ir desse primeiro estímulo, porque ela já tem uma resposta celular muito melhor que a do adulto. Então, nesse momento, as duas condições associadas, a vacinação, estimulando uma resposta de anticorpos, junto com a resposta celular que a criança tem de uma maneira de maior excelência, intensa, né, que um adulto, é mais fundamental ainda nesse momento. E acaba que protege também, nos protege, protege também a população da terceira idade, que fica bastante com as crianças, né? Exatamente. Então, assim, elas são possíveis aí transmissores aí para os avós, para os pais, principalmente que agora elas estão no ambiente escolar, né? Elas, graças a Deus, felizmente, nossas crianças, a maioria das vezes evoluem assintomáticas ou com sintomas leves, mas elas são possíveis transmissores aí para um adulto ali que está com ela e que possa não evoluir bem. Mais susceptível. Eu escuto alguns pais mencionar assim, eu vou aguardar um pouco mais a vacina, ver se não vai ter reações, ver o que acontece, para depois eu levar meus filhos. O que a senhora acha disso? A hesitação vacinal, a demora disso, você está colocando seu filho e sua filha em risco, né? Em risco porque você está perdendo tempo ali. Porque a vacina, ela não é mágica. Ela precisa de um tempo para o nosso organismo fazer a produção de anticorpos. E para a produção chegar a 98%, como eu falei no início, ela precisa do esquema completo, quer dizer, das duas doses. Eu não perdi tempo. Eu levei meus filhos no segundo dia de vacinação, só não levei no primeiro, porque eu não tinha como levar. Eu já levei no segundo dia. E era só a vacina da Pfizer que estava disponível naquele momento. A melhor vacina é aquela vacina que está ali naquele momento. Ótimo. E eu não esperei uma opção X ou Y. Eu confio nas duas vacinas, acho duas excelentes opções para as nossas crianças. E então, a minha opinião é que o quanto antes. A gente não está na posição de escolher vacina. Não é mesmo? Não. Tem que vacinar aquela que está disponível lá. E a vacina, gente, ela não é um vilão. É isso que é importante vocês que estão em casa saberem. A vacina não é um vilão. A vacina está aí para nos ajudar, né, para que a gente possa voltar a fazer o que a gente gostava de fazer antes, com segurança. O álcool em gel, a máscara ainda são muito importantes. A gente tem que continuar com esses cuidados, né? Eu acho que beijar e abraçar do jeito que a gente gosta, né, como bom brasileiro, ainda vai demorar um pouquinho, né, Lorena? Em Goiânia ainda, né? E Goiânia, né? Gosta do pão de queijo, de um cafezinho, 3 beijinhos, né? É só um não. Só 3. Nossa senhora, que saudade de dar 3 beijinhos em alguém. Exatamente. Olha, vocês mulheres têm essa vantagem de dar um beijinho de pai de conta, né? Para não estragar batom, manchar a roupa. A gente gosta de tudo quanto agora, é beijo, Odessa. A gente beija de verdade mesmo, né? E interessante você colocar, faz tempo que eu não beijo as pessoas. Faz tempo que não abraça, né? O abraço, sabe que o aperto de mão, ainda tem aquela coisa de vou fazer assim, né? E sabe lá Deus quando é que a gente vai ter isso direito de volta, né?
Você sabe que caminho. o Lucas, ele falou assim pra mim assim, mamãe, sabe por que eu quero vacinar? Eu quero vacinar pra eu poder abraçar de novo as pessoas. Aí eu falei assim pra ele assim, beijar não, meu filho, porque a mamãe gosta de beijar. Achei tão bonitinho que ele falou pra mim, ele falou assim, mamãe, o beijo é legal, é falar que você tá com saudades, mas o abraço é dizer que você ama e tá com saudades. Então, papai do céu, eu queria muito poder abraçar as pessoas de novo. Aí eu falei assim, ai meu Deus do céu, eu quase morri. E a gente vai conseguir isso quando o maior número da população estiver vacinada. A gente vai ter, com certeza, esse sossego, né, maior de voltar a um novo normal, né? Sim. Acredito que esses hábitos de higiene que nós adquirimos aí com essa A males que pandemia, vem pra bem, né? vai ficar, vai permanecer, mas a gente precisa, né? O brasileiro, então, precisa desse calor humano. Doutora, e mudando um pouquinho, né, vindo para a população adulta, eu vi outro dia uma colocação que a Covid agora, essa Omicron, que está vindo com sintomas infinitamente menor, que ela poderia estar sendo um imunizante natural. Como que a senhora vê isso? É uma realidade? Porque, né, indiscutivelmente alastrou, né, sem... Será que é uma luz no final velocidade do túnel, né? Será que seria uma luz no túnel? Eu acredito que sim, que ela, né, vai ter uma posição aí, uma posição que a gente está chamando até como um buster de doença natural, né? Assim, por exemplo, eu vacinei a terceira dose em outubro do ano passado, né? Então, assim, novembro, dezembro, janeiro, já tem 3 meses que eu vacinei a terceira dose. Então, essa onda de Ômicron já com certeza leva a gente a elevar de novo nossos níveis de anticorpos para a gente conseguir segurar aí frente a novas variantes que vão poder surgir. Com certeza, ela funciona como um buster, um imunizante de rebanho, né? Aquela imunização de rebanho que a gente tanto fala. A gente vê muita coisa na rede social e até é importante, por isso que a gente está aqui, para trazer conteúdo de verdade para vocês. Falando assim que independente da vacinação, a gente ia passar por esse processo. Nós iríamos nos contaminar com o vírus, ele atingir esse comportamento que a Omicron tem agora, para depois virar apenas uma gripe, né? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Só que com a preparação que a gente teve, com as vacinas que foram desenvolvidas, a gente está conseguindo passar por essa fase com maior tranquilidade. Porque como essa variante ela é muito mais transmissível, se as pessoas evoluíssem com sintomas maiores, porque a vacina ela faz com que haja esse adoecimento mais leve, o nosso sistema de saúde ele não suportaria. Ele transbordaria e a gente ia ter que escolher num cenário muito pior do que teve lá atrás, naqueles últimos 2 cenários, de quem vamos escolher para viver ou morrer. Então, nos dá a tranquilidade de passar por essa fase de evolução muito mais tranquila se não tivesse a vacina aí. E com suporte, né? Com suporte médico, com suporte hospitalar, com suporte da enfermagem, da fisioterapia, que foi extremamente importante nesse período aí que a gente passou, sem a gente também sucumbir de exaustão, porque a classe médica, a classe da saúde, passou anos aí muito difíceis, né? De muito trabalho, de muito cansaço, muitos morreram também. Então, a gente tem que pensar muito no direito do próximo, né? Você que está em casa, que não quer vacinar, ok, esse é um direito seu, mas a gente vive em comunidade. E como comunidade, a gente também tem que respeitar o direito do próximo. Então, o seu direito acaba a partir do momento que começa o meu, da Lorena, o do Eudécio. Então, a gente tem que se respeitar como comunidade. Como comunidade, a gente tem que estar acima de tudo isso, né? Quer dar mais uma palavrinha para todo mundo? Chama a atenção de todo mundo, fala assim, gente, vamos vacinar. Vamos lá, o que vocês estão fazendo sentados aí ainda, né? Então é o seguinte, eu acho que vacinação é um ato de amor, como a Rogéria e o Odécio falaram, né? De amor a si mesmo e ao próximo. Então é uma ferramenta de grande importância, de grande valia, muito segura, muito eficaz, principalmente na população pediátrica, que não tem o porquê não fazer, né? A gente só tem benefícios com ela e a gente tem que vacinar para a gente conseguir voltar logo ao novo normal aí o mais rápido possível.
É isso aí, gente. Começamos com o pé direito, não foi não? Trouxemos uma matéria incrível para vocês. Tenho certeza que foi super esclarecedora para todos nós, tá certo? E não saiam daí. Nos aguardem, porque o Papo Saudável só está começando. O Goianão é a festa do futebol. É paz, é alegria, é gol, é gol. É festa na arquibancada e no coração. Goianão é alegria. Campeonato Goiano de Futebol. Arroz e Feijão Cristal, patrocinadores oficiais do nosso Goianão. Já estamos de volta e agora nós vamos falar um pouquinho de como foi as nossas férias, como foram as nossas férias, né? Como é que foi esse break que a gente teve aqui do programa Papo Saudável para você, meu amigo? Malhou bastante, fez muito exercício físico, fez dieta, cuidou da saúde, como é que foi? Ô, Rogéria, uma das coisas maravilhosas da gente trabalhar aqui o Papo Saudável é que eu tomei gosto por hábitos saudáveis, né? E pela saúde. E acredite, joguei fora 3 quilos, né, durante esse mês. Um pouco também foi impulsionado por uma gripe que eu peguei e uma sequência de tosse, né? Mas tão logo recuperado, já voltamos para o exercício. Voltei para minha bike, que realmente eu tenho curtido bastante. Uma mudança no hábito de alimentação. Orientado por alguns profissionais, a gente tem três vilões que são 3 paixões, né, em outros tempos, que é o açúcar, a lactose e o glúten. E a gente começou então a abrir mão deles, né? E quando eu falo a gente, eu, minha esposa, né, nós tomamos isso daí. Ela procurou nutricionista. E a gente começou então a tomar essa pegada de saúde mesmo. E, sabe, é importante até dizer que assim, pode ser vilões para algumas pessoas, né? Mas nem para todas as pessoas. Mas ter uma rotina saudável e saber o que a gente está comendo é muito importante, porque aquele ditado é verdade, né? A gente aquilo que a gente come. E sinceramente, eu nunca podia imaginar que depois de, caramba, eu tenho 54 anos, né? Levasse tanto tempo para perceber uma coisa tão óbvia e que você que está aí nos assistindo não precisa esperar isso tudo não, tá? É uma nova perspectiva de vida, uma nova mudança. Rogério, são 12 quilos que joguei fora ao longo de 1 ano e meio, nesse né, período que a gente de pandemia, começou, né? Período de pandemia, sim, né? E quanta gente ganhou peso nesse período. Nossa e parou senhora. de fazer suas atividades físicas e parou de fazer a sua rotina, o seu check-up. Então, quanta gente está infartando e morrendo em casa. Pelo então, sedentarismo, assim, exatamente. Né? Por ter fugido de rotinas, sim, de controles médicos. E você falar que perdeu 12 quilos, né? 12 quilos. Num período de pandemia, então assim, ter força de vontade mesmo, é querer ser saudável para não adoecer. E tem mais uma coisa, Rogéria, porque você tem que acordar, né? Aquela frase que você adora ouvir, adora dizer, você tem o direito de escolher cuidar da saúde, mas se você não cuidar, você não tem escolha, você vai cuidar da doença. E houve um momento em que estava muito agoniado. Houve um momento que você andava um pouquinho mais rápido, faltava ar para respirar. Correr, então, nem pensar, né? E quando a minha esposa me convidou para o pedal, nossa senhora! A Jaque já fazia o pedal? A ou não? Jaque, Ou ela foi convidada e te falou para ir fazer junto? exercícios. Sempre gostou de academia, de atividades, de exercícios físicos. Ela adora isso. Quando ela recebeu o convite para pedalar, eu acho que ela aproveitou muito mais para me incentivar do que pela necessidade dela. Eu tinha mais necessidade que ela, né? E, evidentemente, quem ama, cuida, né? Sim. Então, ela me incentivou bastante, me convidou e veio junto, né? Então, ela estava junto quando a gente subia empurrando os morros de bicicleta.
ela estava ali do lado, empurrando a dela, às vezes ela subia, chegava lá, esperava, eu chegava lá, mas em momento algum ela deixou que eu ficasse desestimulado. Ela sempre levantou, ela sempre preparou o café da manhã, ela sempre, vambora, e tem mais ou menos 1 ano e meio que eu diria que 80, 90% dos nossos sábados foi levantar às 5 da manhã, 5 e pouco, para ir pedalar. Para ir pedalar. Né? E aí você faz amizades, você adquire uma mudança e você começa a ver aquelas roupas, você começa a encostar uma roupa, essa aqui não dá mais para usar. Nossa, essa aqui tá muito feio, essa aqui tá... E você vai tomando gosto, porque realmente é uma nova disposição, né? Evidentemente que cada um tem o seu esporte, tem aquilo que te dá prazer. Eu não tinha achado nenhum até então. Você sabe que eu atendi hoje uma paciente de 46 anos e ela me falou isso. Ela falou assim, eu demorei 46 anos para achar a minha atividade física, aquela que me dá prazer, aquela que me satisfaz, aquela que eu acordo feliz. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos uma série de atividades físicas que você pode escolher. Então a gente não tem desculpa para achar aquela que é a nossa queridinha do coração. Eu falo muito isso no consultório, criar hábitos é muito difícil. Para quem é mãe, por exemplo, quando a gente tenta criar o hábito no filho de escovar o dente, ou de acordar cedo, ou de tomar banho, o que ele fala? Ah, não quero, para que eu vou tomar banho? Para que eu vou escovar dente? Mas a partir do momento que o hábito começa a ser gerado naquela criança, ela deixa de brigar com a gente, ela deixa de pirraçar e ela começa a fazer por conta própria. Isso fica automático. A gente nem gasta energia cerebral para esse hábito que foi gerado. O exercício físico é a mesma coisa. Todo hábito que começa a ser gerado, ele é desgastante. O seu cérebro vai falar para você ficar em casa. Para que você vai fazer isso? É muito melhor comer mais um pouquinho, é muito melhor dormir mais um pouquinho. Mas se esse hábito for gerado, o cérebro deixa de te incomodar e aí você começa a ter o quê? Um bem-estar, aumenta a sua imunidade, aumenta hormônios no seu corpo, que são hormônios que a gente produz naturalmente, como a endorfina, como a serotonina, que são hormônios que nos trazem alegria e bem-estar. Então é isso que a gente quer trazer aqui para vocês nesse início de ano. Todo início de ano, todo mundo coloca uma listinha, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, são os seus propósitos, são suas metas do dia a dia. E coloque como meta essa mudança de hábito. Não precisa ser uma grande mudança logo no início. Muitas vezes você acordar e não pegar o celular logo de cara e colocar uma frase positiva no seu dia para você começar o seu dia bem. Faça uma oração para quem é religioso, faça uma meditação para quem gosta de meditar, uma yoga para quem gosta de fazer, mas mude aos poucos os hábitos que não são saudáveis. Começar e logo já pegar o celular e ficar procrastinando no celular não vai te ajudar. Você vai tomar um café da manhã muitas vezes corrido e aí você vai trabalhar corrido e aí você não fez nada para você. Então comece como meta fazendo algo para a sua saúde e vai fazer toda a diferença. Tem mais uma outra coisa também, né, Rogéria? O que nós estamos vendo essa condição de comorbidade, a fragilidade das pessoas que acabam pegando Covid, nós estamos vendo que quanto mais você estiver preparado, o sistema imunológico estiver legal, a saúde como um todo estiver legal, você é muito mais resistente, né? Imagina a sua gripe sem tudo isso. Nossa Senhora, é algo assim impensável, poderia ter, sim, né, verdade. Um transtorno bem maior. E o interessante é que você vai mudando automaticamente, ninguém precisa dizer para você mude. E também não adianta ninguém falar para você mude. É você que tem que ter essa consciência. É você que tem que parar e pensar assim, peraí, o meu corpo é a casa que eu habito. Se é a casa que eu moro, eu tenho que cuidar dela. Vai deixar ela suja? Vou deixar ela de qualquer jeito? Exatamente. Né? Então, você começa a fazer mudanças, e não é que você vai fazer mudança radical, você vai fazer um processo, outro, que seja uma caminhada de leve, mas todo dia, que comece de vez em quando a correr um pouquinho, que abra mão de alguma comida que é mais calórica, né? E quando você vê, você toma gosto pela mudança, pelo bem-estar que a gente sente, por dormir melhor, por estar mais de bem com a vida, e de repente... uma coisa que eu, sinceramente, eu achei que não ia acontecer comigo tão cedo e que está acontecendo. Estou abrindo mão da cervejinha,
do próprio vinho, que eu amo, né? Sempre amei, naturalmente, sem sofrimento algum, sabe? Você, de repente, hoje eu não vou tomar. Ah, não, hoje também não. Tomar água. Não vai né? fazendo água de mais coco. sentido. Nossa, como isso é legal. E como os alimentos saudáveis, né? Não é bicho de 7 cabeças. No começo você olha ali um low carb, um alimento sem glúten, um alimento sem açúcar. Parecia que era algo assim, né? Como é que eu vou largar tudo isso? Como é que eu vou abrir mão disso? Tão gostoso. Deve ser muito chato alimentos que não tenha isso. Meu Deus, você descobre que tem um monte de alimentos saudáveis. Com sabores de verdade. Você sabe muito bem, nós tivemos um evento agora, né, por falar em férias, um dos melhores acontecimentos, um dos melhores eventos que eu curti nessas férias foi um desafio que nós tivemos, né, e que através da Nação Verde, nós degustamos ali uns alimentos maravilhosos. Teve um bolinho lá, um cupcake. Que já foi, minha esposa já foi lá, já comprou briga, né, Odécio? A gente sempre vai no mesmo horário pegar já virou um hábito, né? Que é uma delícia, que não tem sacrifício nenhum. Pelo contrário, um prazer, né, comer aqueles cupcake. Os alimentos que levaram, né? Sim. Você descobre que tem muito prazer em alimentos saudáveis, né? E até por falar nisso, nós vamos mostrar aqui para vocês, porque estávamos de férias aqui da TV, mas a gente estava parado, não. Vem com a gente, vem ser saudável, vem ser papo, que nós temos muita coisa, muitos eventos esse ano para promover a saúde, não só do lado de cá, mas do lado daí também, onde vocês se encontram, tá bom? Tivemos um evento, que foi o evento Papo Saudável /Velocity, um evento de bike, e nós tivemos diversos colaboradores que a gente vai falar aqui um pouquinho. Essa é a Velocity, para quem não conhece, é uma academia, gente, de bicicleta. O cycling que a gente conhecia anteriormente, mas é um cycling muito diferente. A música é extremamente animada, então assim... Contagiante. Não é? A iluminação... Quando você vê, você tá pedalando e dançando sem se dar conta. Exatamente. Né? Você acaba dedicando um pouco mais, você pedala muito mais, você se distrai, né? A convite da música, do personal trainer ali, do professor que convida a gente... ela é muito contagiante, você se dá muito mais, se doa muito mais, se entrega muito mais dentro daquele ambiente de luz, de alegria, né? De inspiração, de motivação. E você olha para um lado, estão pedalando com a carinha boa, olha para o outro lado, está pedalando com carinha boa. E ele sempre falando, né? Aliás, quem deu a aula pra gente foi o Walter Xavier, que já esteve aqui com a gente, já foi nosso entrevistado. Todos os professores da Velocity, eles são muito motivacionais. Eles sempre colocam no meio da aula frases para te inspirar no seu dia a dia, para te trazer uma energia positiva. Nós tivemos aí também a Olfate. Muito obrigada, Lorena do Olfate, Fernando do Marketing. Eles borrifaram enquanto a gente esteve no evento, né? Um aroma, uma essência fantástica que trouxe uma fragrância, né, deliciosa, um frescor para aquela sala que realmente impactou todo mundo que estava lá. Cedraflon também, porque afinal, quem estava lá? Tinha gente lá que não malhava há muito tempo, não tinha? Tinha. Abafa o caso que a gente vai contar quem. Algumas pessoas sofreram um pouquinho. Então nós tínhamos um creme para aliviar as dores nas pernas, a sensação de peso, a sensação de cansaço. Vai lá, produção, vamos lá, mais foto, que o pessoal quer ver foto. Pode passar. Aí, olha só, doutora Heloísa, que já esteve aqui com a gente, super saudável, ela pedala, nossa, ela corre, essa menina é demais, pneumologista, então trabalhou bastante aí com a questão da Covid, então ela precisava se motivar, ter saúde para poder cuidar das pessoas. Vai, amigo, quem são esses? Esses somos nós, né? Nossos parceiros maravilhosos, né, que estão sempre do nosso lado. Olha só, a Jaque está parecendo uma mocinha, né? E foi uma delícia poder estar juntos, né? Marcelo, super entusiasmado, participativo. Olha aí nós dois, pode falar, gente, olha aí, ó, porque eu tô malhando pra caramba, elogia, porque nós somos gata. Dá-lhe saúde. Doutora Milena, gente, doutora Milena foi uma das nossas primeiras entrevistadas aqui no programa Papo Saudável. Ela tem uma rotina também muito bacana, esteve presente no evento com a gente, olha aí, ó.
Milena, arrasou, viu? Obrigada pela participação. Agora o pessoal do Pão com Amor, com a Nayara ali, o Pão com Amor também, todas as pessoas que nós convidamos foram pessoas que participaram do nosso programa, né, Eudécio? E que de alguma forma contribuíram para o nosso crescimento pessoal, profissional e para vocês também. Elas foram de uma energia muito gostosa, né? Foi muito prazeroso receber cada um dos convidados com aquele seja bem-vindo e todo mundo aquele sorrisão gostoso. Foi um evento assim muito memorável, né? Gostinho de quero mais. Nós vamos fazer, né? Com certeza. Nós vamos fazer mais, nós vamos fazer mais. Olha, essa galera é malhadora. Olha lá, de novo, doutora Milena, Alessandra Lousa e a nossa musa fitness, gente, porque agora ela se tornou musa fitness do programa Papo Saudável, não é não? Doutora Jeana. Fala um pouquinho dela. Eu fiquei muito impressionado com ela, porque ela já chegou assim com sede de exercício, né? Ela chegou diferente, eu vim aqui porque eu quero isso aqui. E a gente foi fomentando aquilo ao longo da semana, a gente tinha um grupo de WhatsApp e foi fomentando, e a Jana colocando um monte de foto, animando todo mundo. Ela foi muito incentivadora. Você sabe que ela foi altamente motivadora, porque nitidamente ela curte bastante isso, mas também ela assustou alguns convidados. Teve um povo que desistiu, não foi não? Teve um pessoal que desistiu de última hora, porque o nível das pessoas que estavam apresentando estava muito hard, quando se sentiram um pouco ameaçado pela doutora G. Não, e assim, eu tô com Covid, eu tô com suspeita de Covid. Mas olha, da próxima vez vocês podem vir, porque ali não é competição. Ali foi bem gostoso tem mesmo. Profissionais de todas as áreas, tem gente que é do esporte, que é o caso do Alan, sim, porque é super atleta, vive disso. E tem gente também que nem era do esporte, né? Como eu sou Christopher também, que estava lá, mas foi presente, fez exercício com a gente. E que adorou bastante, e que eu acredito que depois dessa ele vai ficar motivado para chegar mais perto, porque nitidamente ele adorou, sentiu uma dificuldade de acompanhar, mas porque estava parado, mas nitidamente ele percebeu que essa vibe é uma vibe que vale a pena e que ele vai abraçar essa causa, né? Produção, tem vídeo aí? Tem foto? Tem vídeo? Vamos passar aqui para todo mundo. Olha aí, gente, essa foi a vibe do nosso evento, olha que incrível. E as músicas que rolaram, olha só, esse momento foi um momento mágico. Foi. Né? O momento em que aí já estava parando. Mas de repente a Rogéria pegou da toalha, sacou da toalha, começou e falou: Décio, vem junto. Olha lá. E aí no que eu fui, a turma, todo mundo foi levantando, foi tocando a toalha, rodando a toalha ali naquela vibe. E que delícia que foi o efeito que deu tudo isso. Que foi, né? Tem uma música particular, Rogéria, não sei se você lembra, uma música caribenha. Sim, que o Walter tocou, né? Música. Deliciosa aquela música. Nossa, aquilo ali a gente pedalou quase que a bike saía do lugar. Eu só não vou falar que eu suei, gente, porque diz o Gabriel que eu não suei, mas eu fiz a aula todinha. Bora lá, gente, o que mais que a gente tem? O Walter Xavier, ele é uma pessoa extremamente envolvente, extremamente convidativa, né? E faz todas as aulas. E faz tudo, né? Ele faz tudo. Ali então, foi possível ver, né, o Fati ali, que nos prestigiou, né, borrifando aquele aroma aí, isso, a Fati borrifando aí pra gente uma fragrância maravilhosa ao longo do nosso evento, que foi incrível. Nossos patrocinadores são, além de estar junto conosco, da parceria, as pessoas ali presentes eram pessoas extremamente agradáveis, né? Parece que a vibe toda, né? O evento todo estava dentro de um contexto que todo mundo estava feliz em participar dele. E depois, né? Depois a gente teve essa aula que foi super agradável. E pensa que acabou o nosso evento? Não. Aí nós tivemos um coffee break ao ar livre, com toda a segurança possível, da Nação Verde, que, igual o Eudécio falou, nos apresentou cada gostosura. Fitness, meu pessoal. Fitness, porque o Papo Saudável é fitness, que vocês nem imaginam, né? Aliás, a gente tinha que disponibilizar algumas receitas também, né? Vamos ver se a gente consegue, né? Olha aí, nosso evento. O Eudécio já estava lá, né, Eudécio? Olha lá. Olha, eu fiz questão de experimentar de tudo um pouco, aquele suco maravilhoso,
né? Tinha ali uns patezinhos, eu não sei de como é que bisco, chama. né? Uma Uma pasta hibisco, de né? amendoim com açaí. Eu sei porque eu comprei essa pasta com a farofinha, uma paçoquinha por cima, assim, que, nossa senhora, só de pensar, é verdade, viu, produção? E esse Minha boca encheu cupcake, d'água. esses cupcakes que estão aí, olha, eu viciei. Tá lá, você e o Marcelo ali. E depois disso, né, gente? A gente pedalou, a gente suou, a gente se divertiu, a gente comeu. Aí era sábado, precisávamos também ficar lindos e lindas pra vocês. E sabe quem cuidou da nossa belezura? A Odorata. Tem foto aí, produção? Posta a Odorata pra gente, porque olha, Odorata, vocês arrasaram nos mimos que levaram pra gente. A coleção Simplesmente a Poesia, que é a feminina, eu fiquei assim encantada. E o batom, chama assim, Viva o Luxo o batom. Olha lá, essas são as meninas da Odorata. Luna, muito obrigada por tudo. A Odorata fez um sucesso, não só com o público feminino, mas com o público masculino também. Produção, foca na make, produção. Dá pra focar na make? Ó o batom. Gente, esse batom é Viva o Luxo. Ele não sai, ó, pra vocês mulheres, essa é uma dica. Viva o Luxo da Odorata, ele não sai com a máscara. Eu fico o dia inteiro no consultório, quando eu tiro, não estou com cara de coringa, tá? E eu passei também um creme que é hidratante, da Poesia também, que é essa coleção, né, que eles me mandaram. Gente, que a gente brilha igual Beyoncé e Rihanna, entendeu? Então, ó, vem brilhar com a gente, porque a Odorata faz isso com uma mulher. Deixa a gente iluminada. Ô, Rogéria, você sabe que para mim foi uma agradabilíssima surpresa conhecer a Odorata. A gente recebeu, né, os mimos, sim. Tem gel de barbear, pós-barba, shampoo, perfume. Sim. E a fragrância e a fixação me surpreendeu bastante. E a minha esposa também ganhou o batom, né, que você está usando, de altíssimo nível, é produto de ponta, né? Nossa, eu sou fã de carteirinha. A apresentação visual dos produtos de altíssimo nível, design dos objetos, né, da perfumaria ali que nós recebemos, sem falar na simpatia das pessoas que estavam ali com a gente. Eu fiquei encantadíssimo com a Odorata, com certeza, né, passamos a ser usuários, e o batom, minha esposa amou esse batom deles. Você percebe que é um batom de alto nível, né? Obviamente eu não sou usuário, mas olhando aqui para você de perto, puxa vida, que, né? Não, ele é perfeito, né? Esse foi o nosso evento, gente. Por que a gente quis colocar esse evento de início de ano aqui para vocês? Para que simplesmente vocês saiam do sofá e tentem fazer alguma coisa saudável, ou sozinhos, ou acompanhados, ou ao ar livre, ou na academia com segurança, não importa. O que a gente quer promover nos outros anos que a gente fez isso e nesse nosso novo episódio, nessa nossa nova etapa, fase do Papo Saudável, é simplesmente levar saúde para vocês. Porque afinal, minha gente, nós somos o programa de televisão que vocês estavam esperando na casa de vocês, tá bom? E uma dica pessoal que realmente muito me impressiona. Você chega aos 50, antigamente pensar que chegava aos 50 era a idade de vovô, de vovó, de ficar em casa, de aposentadoria e meio que fim de carreira, né? 53 anos, eu de 52, né, descobri aí para o esporte, para atividade física, para um bem-estar. Quem acompanha desde o início do programa percebe claramente que foram embora alguns quilinhos e mais outros irão, né? Acompanha o Papo Saudável, segue com a gente, experimente essa vibe do exercício, da dieta, do bem-estar, porque é o que eu estou sentindo, uma nova fase, Rogério. Estou me sentindo um novo Eudécio, um garotão que quando eu tinha 30 anos eu não sentia. Eu não pedalava aos 30 como agora, né? Vem se sentir também, né? Vem se sentir uma nova pessoa aqui com a gente no Papo Saudável. Porque afinal, minha gente, ninguém muda ninguém. Ninguém se muda sozinho. Nós nos mudamos nos encontros. Então, o nosso próximo encontro com vocês já está marcado. Não percam, tá bom? Fiquem com Deus. Aqui é o Papo Saudável só para vocês. Até a próxima.